Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a uma das aulas mais importantes da ginecologia. Eu diria que uma das aulas mais importantes da medicina, que é a aula, então, sobre o assunto ética. Na verdade, a gente vai falar especificamente sobre a ética na especialidade de GO. Vamos falar um pouquinho sobre um tema extremamente importante para a formação do médico, que é o tema estupro, violência sexual, e também sobre o aborto legal. Quais são as situações em que o aborto legal, ele então que a gente pode fazer, né? Que seria o aborto legalizado no Brasil. E aí eu quero começar provocando um pouquinho vocês com essa frase que eu sempre gosto de dizer, que é estupro, violência sexual, abuso, ou como você queira chamar. Eu vejo que às vezes muita gente fala o termo abuso, ou então violência, para não usar um termo tão forte, assim, porque realmente é um tema que nos toca, né? Às vezes, quando a gente usa a palavra estupro, parece que fica aquela coisa tão forte, assim, então, que nos deixa como ser humano muito triste, muito abalado. Mas eu sempre lanço essa pergunta: você se sente capaz de atender essa vítima? Você acha que você está preparado? Você acha que você está preparada para atender esse tipo de situação? Sendo bem sincero. Então, gente, esse é o objetivo da minha aula. Eu quero mostrar para vocês o que a gente deve fazer, como que a gente deve se portar e o que você tem que responder na prova quando eles perguntarem em relação a esse tema. Esse tema é fundamental, ele é extremamente marcante na formação nossa profissional e eu acho que é importante a gente realmente discutir ele. Essa aula a gente vai ter a participação de uma pessoa muito especial, uma pessoa que vai trazer aí para a gente relatos super importantes, que eu acho que contribui, que enriquece muito a nossa formação e o nosso conhecimento. Então, venham comigo! Galera, quando a gente fala sobre ética, então a gente sempre tem que lembrar que a medicina está pautada naqueles 4 pilares básicos da ética médica, que é a beneficência, você sempre tentar fazer o bem, a não maleficência, que é lógico que qualquer tipo de intervenção médica parte do princípio de que ela, em primeiro lugar, ela não deve trazer nenhum tipo de malefício. Se essa intervenção ela vai trazer malefício mais do que benefício, então o melhor é realmente você não fazer. A justiça e a autonomia. De todos eles, o mais importante, que mais cai nas provas em relação à especialidade de ginecologia e obstetrícia, é o princípio da autonomia da paciente. Isso tem se falado muito. Então, cara, não esquece, olha só, autonomia é um princípio, é um pilar básico da ética médica e a gente respeita muito ele está sempre no dia a dia das consultas ginecológicas. Então, o que eu fiz? Eu trouxe alguns exemplos de cenários para ficar mais interativo, mais prático para vocês e também para trazer o contexto da prova, para vocês verem o quão importante é o princípio da autonomia dentro da especialidade de ginecologia e obstetrícia. Venham comigo, olha só. Essa aqui, então, é uma questão clássica, que sempre cai. Eles, às vezes, mudam alguma coisa na questão, mas sempre tem uma questão assim, ó. É uma adolescente, uma menina de 15 anos, que veio desacompanhada na sua primeira consulta ginecológica. Então, ela veio sozinha, 15 anos, é uma menor de idade, e aí diz assim, ó, ela quer iniciar contracepção, quer começar a usar um método contraceptivo. Ela é assintomática, não tem na história mórbida pessoal ou familiar nenhum dado relevante. Qual é a alternativa que contempla a conduta mais adequada? Você vai explicar para ela que é impossível você prescrever um contraceptivo sem o consentimento do responsável legal, porque, enfim, ela tem 15 anos, ou você vai prescrever o contraceptivo após a decisão conjunta do melhor método. Cara, muito importante isso. Isso sempre cai e é o dia a dia também. Quando a gente vai atender, se você for atender lá a unidade básica de saúde, você vai se deparar frequentemente com esse cenário. É uma menina, uma adolescente, ela tem 15 anos, é uma menor de idade e ela chega dizendo, doutora,
olha só, eu estou querendo começar a ter relação sexual, ou ela vai dizer, eu já comecei a ter relação sexual e eu queria tomar uma pílula, queria receber uma orientação. E ela vem sozinha na consulta. Ah, mas ela é menor, Jader, é menor. Como é que eu vou fazer uma coisa sem a mãe dela saber? Cara, ela é uma menor perante a lei, certo? A maioridade é a partir dos 18, ok? Ok. Em medicina não tem nada a ver isso. Em medicina, na verdade, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter aquele julgamento nosso, que só nós médicos temos, né? A gente tem formação para isso. Você vai conversar com ela, com essa adolescente. Você vai ver se ela tem um pensamento coerente. Você vai ver se ela tem noção daquilo que ela está falando. Se você julga que ela está lúcida, que ela está orientada, ela tem um pensamento coerente, ela sabe o que ela está fazendo, você pode prescrever o contraceptivo e não tem que chamar a mãe sob hipótese alguma. É sempre essa a resposta. E esquece, forget the mother, né? Não tem que chamar a mãe. Às vezes as pessoas, mas eu fico desconfortável e tal. Não, a mãe não tem nada que saber. Mas é que aí, como é que a mãe vai intervir nisso? Não, a mãe não tem que intervir. A vida é dela. Ela tem 15 anos, ela é uma menor perante a lei. Mas o princípio da autonomia não tem nada a ver com questão de 18 anos ou menos de 18 anos. Essa paciente, se ela está orientada, se ela sabe o que ela está falando, diferente de se você vê assim, não, ela não sabe o que ela está falando, ela está sendo estuprada, por exemplo, né? Então, eu acho que ela está sendo estuprada porque ela não está tendo noção daquilo que ela está me contando. Bom, aí muda de figura. Agora, se você vê que ela está orientada, que ela sabe o que ela está falando e ela quer orientação contraceptiva, é louvável que ela venha te procurar, porque geralmente elas procuram na internet, ajuda da amiga, sempre tem, né, alguém que vai dizer, não, então toma essa pílula aqui, não. Nada melhor do que a gente, que é médico, que deve orientar essa paciente. Então, cara, o que tem que fazer? Prescrever contraceptivo após decisão conjunta do melhor método. Geralmente, paciente jovem sem contraindicação, o melhor método é anticoncepcional combinado oral, associado ao preservativo. Então, você associa aí o preservativo para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e o anticoncepcional combinado oral. E não chama a mãe. Mas não, esquece o a mais, não chama a mãe. Mas é o que eu acho... Não, cara, não chama a mãe, ok? Beleza? Show, então tá. Essa aqui diz assim, ela tem 16 anos e ela consulta o ginecologista porque quer uma orientação anticoncepcional. Posteriormente, dia a dia. Esse é o nosso dia a dia. A mãe, também paciente do mesmo ginecologista, faz contato para se informar sobre a consulta da filha. Mas aí, doutora, pois é, minha filha teve aí, né? Eu queria conversar um pouquinho, assim, o que ela veio fazer aí, como é que tá a vida dela e tal. Aí, o que você tem que fazer? Deve dar as informações solicitadas apenas por se tratar de menor de idade e de a solicitante ser a sua responsável legal. Não deve dar as informações, só pode prestar informações mesmo aos responsáveis legais na presença da menor e deve exigir a presença de um responsável legal na consulta quando as informações forem dadas. Gente, olha só, isso aqui se chama sigilo médico. O médico é o depositário do sigilo. A adolescente vai lá, ela vai te contar uma coisa e você tem que ser depositário desse sigilo. Você não tem que quebrar o sigilo médico. Não tem que contar para a mãe. Mas é que a mãe está preocupada. Não interessa. Ela que vai conversar com a filha dela. Eu vejo que hoje tem muito disso, assim, né, das pessoas usarem os profissionais da saúde para resolver questões de dificuldade, de barreiras familiares. Não, isso é um problema dela. Se ela quer saber, então a gente tem que orientar, olha, a senhora converse com a sua filha, ela é sua filha, a senhora é uma pessoa que ela vai ouvir muito se a senhora conversar. Então, assim, converse com a sua filha, mas eu não posso dar nenhum tipo de informação. Questão típica de prova é aquela assim, não, a mãe quer saber se a filha é virgem. Não, você não tem que dar essa informação. Você não tem nem que examinar ela. É uma coisa impensável isso. Então, é princípio da autonomia da paciente e sigilo médico. Jader, quais são as exceções que o sigilo médico deve ser quebrado? Então, não esquece. Se houver autorização expressa da paciente, aí você pode quebrar o sigilo médico. Então, assim,
o quadro típico é o atestado, né? Então, ela foi lá no médico, faltou o trabalho, e aí ela diz assim, todos vocês devem ter passado por isso. A gente dá o atestado. Atesto que paciente tal esteve em consulta médica durante a manhã do dia de hoje. E aí ela diz assim, não, doutor, a empresa não aceita se não tiver CID. Tem que colocar o CID. Não. O CID é sigilo médico. Você não tem que contar para o patrão dela, para o RH da empresa dela, qual é a doença que ela tem. Está errado. Você está quebrando a ética médica, você está infringindo o código de ética médica. Mas a empresa está pedindo. Bom, se a empresa está pedindo, então você vai fazer assim, ó. Ela vai escrever no próprio atestado, no verso, autorizo o registro do CID de minha doença neste documento. E ela vai assinar, de próprio punho. Aí você pode colocar o CID. Então, se tiver autorização expressa, tem que ser por escrito da paciente, aí sim, você pode, então, divulgar o CID ou a doença. Se for seu dever legal, então aqui, o que seria o dever legal? Gente, o dever legal é nas doenças de notificação compulsória. Se for uma doença de notificação compulsória, aí você vai ter que preencher aquela ficha de notificação e ali você vai ter que colocar o nome do paciente. Então, nesse caso, é dever legal, porque a doença de notificação compulsória você vai colocar, então vai divulgar, mas só para o órgão competente. E se houver risco a terceiros? Esse é o terceiro cenário e é o que mais cai em prova. Então, é aquele cenário típico daquela paciente ou daquele paciente, né, que tem HIV e que está transando com um parceiro, com uma parceira que não sabe que tem HIV. Essa é a questão clássica, né? Isso aí sempre cai, mas vale a pena a gente lembrar. Então, assim, ó, ele é seu paciente, ele é soropositivo para o vírus HIV, e ele está com uma parceira, ele te conta, doutor, eu estou com uma parceira nova, agora a gente está transando sem camisinha, só que assim, ela não sabe, né, que eu tenho o vírus HIV e eu não estou a fim de contar, nossa relação está tão legal, estou com medo de que se eu contar vai quebrar, vai estragar tudo, agora eu estou tendo um relacionamento tão bacana. Gente, ele está expondo terceiros ao risco. Então, assim, se você sabe que ele tem o vírus HIV, está transando com uma mulher que não sabe que ele tem o vírus HIV, você tem que dizer para ele, olha, você tem que contar para sua parceira. Tem que contar para sua parceira. Se você não contar, a gente tem que chamar ela e tem que contar. Por quê? Porque a vida dela está em risco. Então, e ela não está sabendo. Então, aí, nesse caso, o sigilo tem que ser quebrado. Se existe qualquer tipo de risco a terceiros, você tem que quebrar o sigilo médico. Ok? Então não esquece, se for autorização por expressa do paciente, pode quebrar. Se for por dever legal, doença de notificação compulsória, você tem que quebrar. E se for esse caso de exposição da vida de terceiros em risco, você também tem que quebrar. Os outros casos, aí realmente não pode, sob hipótese alguma, mesmo sendo uma menor de idade. Fechou? Show de bola. Então, olha só, o que a gente tem que fazer para a mãe? Não pode dar as informações. Tem que dizer, olha, senhora, aproveite a oportunidade que a senhora está me perguntando para conversar com a sua filha. É legal, é bacana, é muito importante que vocês tenham uma relação familiar saudável, prazerosa, adequada. Então, converse com a sua filha, aproveite esse ensejo aí para a senhora conversar com a sua filha. Mas eu realmente não posso lhe dar nenhum tipo de informação. 15 anos procura médico em serviço de ginecologia e refere vida sexual ativa com um único parceiro pedindo anticoncepcional. Aí, depois da consulta, a mãe vai lá e quer saber se a filha é virgem. Típico essa, né? Então, o que você faz? Expõe a situação à mãe para proteger a paciente, não tem direito de relatar o fato. Gente, óbvio, né? Essa questão não tem nem que perder tempo, é óbvio que é letra B. Né? Não tem que pedir para a paciente, olha, que você conte para sua mãe e tal. Olha a letra D, solicitar a presença do pai. Cara, tudo errado. Não tem que falar absolutamente nada. Ok? Beleza? Muito bem. E agora a gente entra realmente naquela parte da aula que eu acho que é fundamental vocês saberem, que é o assunto estupro, violência, abuso, crime sexual, que é um câncer no nosso país. Eu diria que não só no nosso país, mas na América Latina, em vários outros países, é assim, ó, a coisa mais
péssima, a coisa mais em putrefação que a gente ainda tem, definitivamente é o estupro, a violência sexual. Então eu começo essa aula lembrando que, primeira coisa, gente, chega de violência. Eu acho que é nosso papel, não só como médico, mas como cidadão também, a gente tentar implementar ações para que isso realmente acabe. Bom, mas é difícil, Jader, a gente sabe que isso não depende só da gente, mas se cada um fizer a sua parte, meu amigo, eu acho que isso tende a diminuir cada vez mais até a gente cessar. Então, se você fizer a sua parte, cada um fizer a sua parte, mas é só uma gota no oceano, cada um. Mas se a gente juntar todas essas gotas, aí a gente realmente consegue o nosso objetivo. Ok? Então, é muito importante você saber esse assunto, é muito importante você estar familiarizado com esse assunto. E como eu disse para vocês, a gente vai ter aí uma participação muito legal, muito rica, para a gente discutir juntos esse assunto. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder contribuir para a formação de novos médicos. Falar desses assuntos é algo que eu já faço, eu gosto de falar, eu acho importante falar. Então eu não estou falando só aqui, eu falo nos meus vídeos. Eu tenho um grupo onde a gente aberto, um grupo público, onde a gente posta relatos, né, os meus e de outras pessoas. Então, para mim, é super tranquilo falar desse assunto, não há problema nenhum. No final de 2016, no dia 31 de dezembro, para ser bem específica, um rapaz me atacou sexualmente numa viagem que eu estava fazendo. Ele veio para cima de mim, a gente brigou. No começo eu fiquei paralisada, porque foi completamente, sabe assim, acho que uma das coisas que as pessoas não têm noção, quando você sofre uma violência sexual, para mim, eu levei muito tempo para reagir, porque você pensa assim, é uma brincadeira? Essa pessoa bebeu? Será que tinha acontecido alguma coisa e eu não percebi? Tipo, tudo passa na sua cabeça, menos que você está sendo estuprada. Você não consegue pensar que é um estupro. Por mais que a pessoa esteja em cima de você, esteja forçando você, esteja rasgando sua roupa, você fica... Eu tentei argumentar, tentei falar, porque eu sou da palavra, né? Então já, o que aconteceu, não sei o quê... Na última coisa que eu percebi que eu estava sendo estuprada, foi algo assim horroroso. Eu procurei a polícia local. Eu estava numa cidade muito pequena do Espírito Santo. Me falaram que eles não podiam fazer nada, porque era dia 31 de dezembro, não faltava muito para meia-noite, né? Ia virar o ano. Eles falaram que eu teria que ir para uma outra cidade, a 2h30 dali, para poder dar a queixa, que é uma cidade um pouco maior. Primeira coisa, o que é estupro? Estupro, na verdade, antigamente se chamava de estupro o que era conjunção carnal. Conjunção carnal, na verdade, é a penetração pênis-vagina, né? É o termo técnico, jurídico, que o Código Penal brasileiro dá para conjunção carnal. É quando tem penetração. Então quer dizer que se fosse uma relação anal, antigamente não era considerado estupro. Se fosse uma relação oral ou qualquer outro tipo de relação não consentida, não era considerado estupro, porque não tinha pênis-vagina. Hoje, qualquer tipo de ato libidinoso não consentido é considerado estupro. Ou seja, se houver qualquer tipo de ato que não foi consentido por uma das partes, você considera sim como estupro. Então, nessa determinação antiga, né, por exemplo, homens não poderiam ser estuprados. Hoje, homens podem ser estuprados legalmente, né, o termo técnico, então, vale para homens, vale para mulheres, vale para crianças. Felizmente, a gente teve uma evolução aí bem importante em relação a isso. Acho que tem muita coisa ainda para evoluir, mas a gente teve uma evolução aí bem importante. No Brasil, a gente tem 135 mulheres estupradas por dia, uma a cada 11 minutos. Não é uma, não é duas. E a maioria, 70% delas, são estupradas pelo pai. Dói ouvir. Pai, avô, padrasto, irmão, primo, tio, cunhado. Eu fiz recentemente uma enquete lá no grupo, perguntando quem foi que te estuprou. E as meninas votavam assim, né? Eu acho que ganhou tio ou amigo da família. Mas tio, amigo da família, top 3 é pai, tio, cunhado, um amigo da família, padrasto.
Sabe que é fundamental você colocar isso, porque isso é cobrado em questão de prova para os alunos. Eles perguntam, geralmente quem pratica o estupro é conhecido da vítima ou não é conhecido na maioria das vezes? E a resposta é justamente essa, que é um conhecido da vítima e dentro do núcleo familiar. Né? Dentro do núcleo familiar e muitas vezes, principalmente quando é criança, né? Uma em cada 4 é estuprada. E se você conhece 40 mulheres, você conhece 10 que foram estupradas. Aí você pode dizer já, não, mas eu não conheço. O senhor deve conhecer, mas eu digo, se você que está assistindo, você pensa assim, mas eu não conheço ninguém que foi estuprado. Você já falou no assunto? Como você fala sobre sexualidade? Como você fala de sensação? Você acha que alguém vai ter coragem de falar para você? Dependendo de como você se posiciona, a pessoa não vai ter coragem de falar. Mas pergunta. Então, todo mundo conhece 40 mulheres. Todo mundo conhece 10 que foram estupradas. A epidemiologia, ela é um tipo de violência doméstica, então a gente sabe que muitas vezes o estupro, a gente tem às vezes aquela ideia, né, de que o estupro é aquele cara que ataca uma mulher na rua e aí então obriga ela a ter relação com ele. Claro, isso acontece e acontece muito, mas também acontece muito dentro do próprio ambiente familiar. Então, assim, dentro de casa é frequente acontecer isso. Então, a maioria das vítimas são mulheres com menos de 20 anos e muitas vezes o agressor é conhecido da vítima. Então, é um pai, é um irmão, é um tio. Isso é muito, muito triste, porque aquela pessoa que ela mais ama, aquela pessoa que teve aquele vínculo, né, vai ser a pessoa que vai acabar provocando, cometendo crime. Então, muitas vezes, o agressor ele é conhecido da vítima. A grande maioria das mulheres são jovens e é uma violência doméstica. Aquilo que eu sempre digo, sim, existe dentro do ambiente familiar, mas então quer dizer que assim, uma mulher de 40 anos que está casada há 20 anos com o mesmo cara, às vezes quando ele está querendo ter uma relação com ela que ela não está consentindo, bom, isso não entra dentro da definição de estupro. É óbvio que entra. Então mulheres casadas, mulheres que têm um relacionamento estável, também podem ser estupradas. Se a paciente não quer, se ela não está afim naquele momento, é considerado estupro, sim. Então, assim, qualquer tipo de relação não consentida por uma das partes é, sim, considerado como estupro. E olha aqui, ó, cara, não tem relação com classe social. Às vezes a gente pensa, não, isso aí acontece só nas classes sociais menos favorecidas, né? Então, porque tem menos entendimento. Infelizmente, não, né? A gente sabe que classes sociais mais favorecidas também isso acontece. Então, não tem diferença nas estatísticas em relação a classes sociais. Ok? Depois de 6 meses eu tomei coragem, depois dessa história, falei desse assunto, e aí muitas mulheres me mandavam relatos e eu não conseguia responder todas a tempo. Imagina, para uma mulher achar que uma pessoa da internet é a pessoa certa para ela falar que sofreu um estupro, imagina, não tem ninguém para conversar, né? Exatamente. Então eu não consigo não responder. Então eu criei um grupo para que a gente chama-se As Incríveis Mulheres que Vão Morrer 2 Vezes. É um grupo público, aberto, qualquer um pode achar, qualquer um pode ler o que está escrito lá. Então, as que têm mais problemas em contar a sua história, elas mandam um relato só para mim. Eu publico como anônimo, mas ele é publicado no grupo para as outras pessoas conversarem. Isso nas redes sociais? Nas redes sociais, fica no Facebook. O que acontece quando elas vão, os relatos, inclusive, como eu sabia que eu vinha conversar contigo, eu pedi para elas me mandarem relatos. E eu tenho relatos positivos e negativos. A maioria é negativo, né? Porque pensa, geralmente a lógica delas é igual a minha, ela não vai num hospital, ela vai na polícia. Aí na polícia a gente chama de segundo estupro. É um termo comum que a gente usa. Porque você é estuprada de novo por aquele animal. Ai, gente, desculpa falar assim, mas é que... veja a minha situação, o cara olhar pra minha cara e falar que não pode fazer. É mentira. Mas pensa, eu sou uma pessoa instruída, eu tava lá sozinha, e eu já lido com esse assunto. Então eu peguei e falei, como não? Né? Não com toda essa força que eu tô agora. Eu questionei. Mas elas não têm essa força. Então, primeiro ela vai na polícia, vive toda essa situação constrangedora de ficar sendo questionada se não foi ela, se realmente ela não queria, se realmente ela não quis. Depois ela vai para o hospital, geralmente encaminhada pela própria polícia. No hospital, eu tenho relatos assim, a maioria fica muito incomodada porque elas são questionadas do início ao fim. É como se a pessoa desconfiasse dela o tempo inteiro. Ninguém... Mesmo que ela já tenha falado com a polícia e a função do hospital não seja ficar questionando ela tem que ficar respondendo. Então teve uma moça que me mandou um relato, ela é lésbica, foi estuprada por 2 caras, a mão armada, eles colocaram a arma dentro da boca dela,
Os dois estupraram ela, gozaram nela. E eles ainda diziam que era para ela aprender a gostar de homem. Pensa como essa mulher tava. Tanto que a namorada dela foi junto no hospital. Ela só disse assim, que ela foi atendida e que ela foi acolhida. Tem um setor de acolhimento no local, é no interior de São Paulo. Então ela foi acolhida. Depois ela foi falar com uma ginecologista. A ginecologista pediu pra falar pessoalmente com ela, sem a namorada junto, e daí disse que sentou ela numa sala e explicou tudo, do tipo, você pode ter pego essa doença, tal coisa pode ter acontecido, eu vou ter que te dar isso. Preencheu, disse que um monte de papel, é assim que ela descreve, né? Preencheu uma papelada, mas ela foi um bom atendimento, por quê? Depois que ela passou pela ginecologista, ela foi encaminhada pra psicóloga, e depois ela foi encaminhada até pra um psiquiatra, né? Ela tá na base de medicação. Em relação ao atendimento, então assim, o ideal é que realmente a gente atenda essa vítima em até 72 horas. Gente, é muito, muito, muito importante que para você conseguir ter sucesso nas suas profilaxias, que você atenda ela em até 72 horas. Então assim, é muito importante você acolher essa vítima. Ela está fragilizada. Nesse momento ela está extremamente fragilizada. Então é nosso papel, é nosso dever como médico, a gente acolher de uma forma tranquila, de uma forma adequada essa mulher. Por que eu falo muito isso? Porque a gente vê que muitas vezes a paciente ela procura o atendimento médico e ela está acuada, ela está extremamente abalada, ela está completamente fora, né, às vezes, das suas faculdades mentais, e a gente sabe que às vezes tem muita gente que chega e diz assim, mas também, poxa, mas olha a roupa que ela estava usando, olha o comprimento dessa saia. Poxa, mas era 11 horas da noite e ela estava andando sozinha na rua desse jeito. Gente, nós estamos num país livre. As pessoas podem andar com a roupa que elas quiserem, elas podem andar na rua a hora que elas quiserem. Não é a gente que tem que julgar isso, meu. Então, assim, se você chega a atender essa paciente, se ela chega para ser atendida num lugar em que ela deveria ser acolhida e ela ouve esse tipo de coisa, ela está sofrendo uma reviolência, né? Então, assim, esquece essa coisa que a gente tem, né, infelizmente muito incrustada ainda na sociedade, assim, de, não, mas ela também estava fazendo isso aí, difícil, né? Poxa, também ela pediu. Não, gente, não, ninguém merece ser estuprado. Ela pode andar com a roupa que ela quiser, a hora que ela quiser. Então, nada de julgamentos. Você tem que acolher essa paciente, oferecer conforto, dizer para ela que ela está segura. Você pode oferecer uma água, você pode oferecer... Você quer que chame algum familiar? Então, assim, ó, primeira coisa, ela precisa se sentir segura no ambiente que você está atendendo. Que pode ser uma UPA, pode ser um hospital, pode ser um pronto atendimento. Então, ela precisa dessa segurança. E é nosso dever como profissional da saúde oferecer essa segurança. Ok? Então você vai fazer a anamnese, vai entender o que aconteceu, vai examinar a paciente. É importante a gente examinar a paciente, por quê? Porque muitas vezes elas podem ter lacerações genitais ou anais e essas lacerações são sangrantes. Se houver sangramento, você tem que identificar o foco de sangramento e suturar. Então, eu já vi casos acontecerem assim de pacientes que, eu não quis examinar, poxa, coitada, ela já foi vítima e tal, e aí depois que ela foi liberada, essa paciente sangrou e chocou na rua. Por quê? Porque ela tinha uma laceração vaginal que não foi vista. Então, tem que examinar. É muito importante você examinar a paciente para ver se não tem nenhum tipo de laceração. Aí tem essa questão de que se você identifica esperma, por exemplo, você está examinando a paciente e vê que tem esperma na vagina, ou no ânus, ou no períneo, não é obrigatório, mas se você tiver condições, tiver um material no lugar onde você está atendendo, você pode coletar esse esperma e fixar no papel filtro. O papel filtro, na verdade, é um papel que algumas UPAs têm, alguns hospitais têm também. O ideal é que todos tivessem, mas infelizmente não são todos os serviços de saúde no Brasil que têm. E aí você vai acondicionar esse papel filtro com o material biológico, com o esperma, em um envelope, e você vai deixar guardado no prontuário dessa paciente. Jader, mas para que isso? Isso serve para, se a polícia no futuro for fazer uma investigação para tentar achar o agressor, primeira coisa que eles vão perguntar é, bom, onde é que ela foi atendida? Ela foi atendida na UPA tal, no hospital tal. Aí eles vão perguntar, tinha material biológico? Se tinha, eles vão então pegar esse material e vão fazer a análise. Mas
E se a polícia não perguntar, não quiser? Bom, aí, ok. Se a polícia não pedir o material ou não fizer o inquérito, bom, não se faz nada. Não é obrigatório, tá, gente? É importante vocês saberem isso. Não é uma coisa obrigatória. Mas se tiver o papel filtro no lugar onde você está atendendo, o ideal é que você colete, porque você ajuda a polícia a identificar depois o agressor. Isso é importante do ponto de vista de sociedade. Bom, exames. O que a gente tem que pedir? Um beta-HCG, então é importante a gente saber se essa paciente já não estava grávida no momento em que ela foi abusada, então a gente pede o beta-HCG e pede teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Jader, se eu não tenho teste rápido, eu não posso fazer a sorologia? Pode. Você quer fazer o anti-HIV, o VDRL para sífilis, o HBsAg e o anti-HCV? Não está errado. Pode pedir esses exames também. Mas hoje em dia, na maioria das unidades de atendimento, a gente tem os kits com testes rápidos, que têm alta sensibilidade e especificidade, então você pode usar teste rápido para HIV, para sífilis e hepatite B e C. Isso é só para saber se a paciente já não tinha alguma dessas infecções antes, certo? Lógico que se ela pegou do agressor, não vai acusar ainda, né? Porque é muito recente. Então você vai fazer os exames para saber se ela já não tinha alguma coisa antes. Ok? Gente, muito importante, fundamental, tem que notificar. Lembra que estupro é notificação compulsória. Então, depois que você acolheu a vítima, depois que você, então, prestou esse atendimento inicial, né, que é muito importante, depois que você solicitou os exames, vai lá e vai notificar. Então, existe uma ficha padrão de notificação que tem em todas as unidades de atendimento do Brasil, em todos os hospitais, UPAs, pronto atendimentos, todos têm essa ficha de notificação de violência. Então, é muito importante você preencher, porque é a notificação compulsória. Sempre precisa notificar. Fechado? Muito bem. Bom, em relação à contracepção de urgência, o que a gente tem? Olha só. Na verdade, quando a gente tem uma paciente que foi vítima de violência sexual, é muito importante a gente atentar para a questão da gravidez. Então, assim, ela pode engravidar do estuprador, que é um problemão, né? Que se realmente acontecer, a gente vai falar depois o que é que a gente tem que fazer, como que a gente tem que proceder. O tempo que você tem para prescrever a contracepção de emergência é 120 horas. Lógico que quanto mais cedo ela usa a contracepção de emergência, maior é a eficácia. Olha só, se for nas primeiras 24 horas, é 95% de eficácia. A partir já do segundo dia, de 24 a 48 horas, cai para 85%, mas ainda é alta. Depois, no terceiro dia, cai para 58%, olha só, e depois, até o quinto dia, cai para 30%, mas você ainda pode prescrever. Gente, eu vejo que muita gente se perde nisso aqui e acha que a pílula do dia seguinte, né, a contracepção de emergência, são 3 dias. Não, gente, são 5 dias. São 120 horas. Não vai para a prova sem saber isso. Eles perguntam isso. São 5 dias. Então, são 120 horas. Claro que a maior eficácia é nos primeiros 3 dias. Mas a paciente não procurou, ela ficou envergonhada, ela recebeu ameaça telefônica dizendo que se ela for fazer qualquer tipo de atendimento, ela vai ser morta, que é muito comum, muito triste isso, né? Muito frequente acontecer isso, ou vão pegar alguém da família dela. Então ela decidiu ir lá pelo 4º dia só. Cara, ainda dá tempo, você ainda pode prescrever a profilaxia da gestação indesejada. Então até 5 dias pode prescrever. Qual é a droga? Sempre cai em prova isso. Gente, é o levonorgestrel, 1,5 miligrama. Isso sempre cai. Ah, Jader, eu preciso saber a dose? Precisa, não pode ir para a prova sem saber a dose. É levonorgestrel, um progestogênio sintético, na dose de 1,5 miligrama, única, dose única. Você dá ali o comprimido para ela tomar e ela toma na sua frente. Certo? Mas não dá para fracionar em 2 doses, por exemplo, fazer 0,75 miligramas agora, aí 12 horas depois mais 0,75 miligramas. Pode, também existe esse regime, né, de tomada, fracionada em 2 doses. Mas a eficácia da dose única e das 2 doses é a mesma. Então é muito melhor você dar a dose única. Ah, mas por quê? Porque você aumenta a adesão ao tratamento.
Se ela tiver que tomar em casa um comprimido 12 horas depois, pode ser que ela não tome. Então, dá dose única, que a eficácia é a mesma do que você fracionar em 2 doses, e ela toma ali na sua frente, e a gente já tem aí um grande problema resolvido. Quanto mais cedo ela tomar, maior a eficácia, menor vai ser a chance da gente ter um dano aí de uma gravidez. Ah, mas Jader, e se a paciente está numa fase do ciclo menstrual que não é o período fértil? Tem que tomar igual, porque muitas vezes os ciclos são irregulares, então tem que usar igual. Você só não vai usar a contracepção de emergência se ela está usando um método eficaz. Por exemplo, assim, ela diz, olha, eu estou tomando pílula combinada oral e eu não esqueci nenhum dia, eu estou tomando direitinho. Ok, aí não precisa. Ou eu uso o DIU. Ok, aí não precisa. Agora, se a paciente diz, olha, eu não estou usando método nenhum, uso só camisinha quando eu tenho relação, ou eu tomo pílula, mas eu estou meio perdida, não sei se eu estou tomando certo. Cara, sempre tem que usar, independentemente da fase do ciclo menstrual que ela esteja. Bom, mas em relação às profilaxias das infecções sexualmente transmissíveis, né? O que a gente tem para fazer por essa paciente? Gente, isso aqui precisa saber para a prova, não pode ir para a prova sem saber. Olha aqui. Tem que prescrever penicilina benzatina na dose de 2.400.000 unidades. Para que é isso? Para sífilis, né? Então você vai prescrever a penicilina benzatina, profilaxia do treponema pallidum, da infecção por sífilis. Gente, a dose é 1.200.000 unidades em cada nádega. Então você faz 1.200.000 numa nádega, 1.200.000 na outra nádega, totalizando 2.400.000 unidades. Tem que saber isso e tem que saber a dose. Eles perguntam isso nas provas. Então, tem que fazer com certeza profilaxia da sífilis. Ela pode ter pego desse criminoso, desse estuprador, sífilis. Então, você tem que fazer essa profilaxia. O que mais que tem que fazer? Tem que fazer azitromicina 1 grama via oral dose única. Para que a azitro? Isso! Vamos lá, estou vendo vocês responderem. A azitromicina é para clamídia! Isso aí! É legal essa interação porque a gente, apesar de saber que vocês estão aí atrás da tela, a gente consegue ver o pensamento de vocês e a resposta de vocês. Isso aí, cara. Azitro para clamídia. 1 grama via oral dose única. Tem que prescrever porque aí você faz a profilaxia das infecções por clamídia. E olha só, o ceftriaxona também deve ser prescrita. Ceftriaxona 250 mg intramuscular dose única é a profilaxia do gonococo, da Neisseria gonorreia. Ela pode ter pego gonorreia do estuprador? Com certeza. Então você tem que prescrever ceftriaxona. Aqui a gente tem uma questão que o protocolo do Ministério da Saúde de Violência Sexual coloca o ceftriaxona na dose de 250 mg. Mas os protocolos sobre infecções sexualmente transmissíveis, eles dobraram a dose para 500 miligramas. Então, assim, por que eles fizeram isso, né? Porque é muito mais fácil você encontrar, na maioria das unidades de saúde, a dose de 500 miligramas. Na verdade, a dose que se usa para tratamento de gonorreia é 500 miligramas. Para doença inflamatória pélvica, né, por gonococo, também é 500 miligramas. Mas o protocolo de violência sexual ainda usa a dose de 250. Qual é a minha avaliação e que eu quero colocar para vocês que é importante vocês saberem para a prova? As duas dosagens estão corretas. Tanto se eles colocarem 250, está correto, porque o protocolo de violência fala em 250. Mas se eles colocarem na prova 500 miligramas, também está correto, porque os protocolos de ISTs, que são posteriores ao protocolo de violência, eles usam a dose de 500. Então, tanto 250 quanto 500 está certo, está correto. Ok? Ah, Jader, mas aí se na questão colocar numa alternativa 250 e na outra 500, aí tem que anular a questão. Porque aí a questão está dúbia, está colocando duas respostas corretas. Beleza? Aí a gente anula a questão, não tem como errar. Fechado? E a profilaxia da tricomoníase, como é que faz? A profilaxia da tricomoníase, você vai usar o metronidazol, 2 gramas, via oral, dose única. Então você deixa a prescrição para ela, então metronidazol, 2 gramas, via oral, dose única, e a gente também faz a profilaxia do tricomonas vaginalis. Fechado? E aí
vem a pergunta que não quer calar, né? E essa profilaxia antirretroviral aqui, cara? Gente, então assim, ó, tem que fazer profilaxia para HIV? Com certeza, não pode perder tempo. Quanto tempo eu tenho, Jader, para fazer a profilaxia para HIV? Até 3 dias. 3 dias são 72 horas. Grava, isso vai cair. Eles vão te perguntar isso. Quanto tempo você tem para fazer a profilaxia pós-exposição? 72 horas, 3 dias. Grava, isso sempre cai. Deixa sublinhado aí com destaca-texto, é 3 dias. Chove questão de prova que eles dizem assim, ó, paciente, ela ficou vítima em cativeiro do estuprador por 10 dias e chegou só 10 dias depois, então, da primeira penetração, aí, do primeiro ato de violência, de estupro. Cara, não tem o que fazer. Infelizmente, se passou 72 horas, não dá mais para a gente prescrever aí a profilaxia pós-exposição. Tem que ser até 72 horas, até 3 dias. Fechado? E quais são as drogas? As drogas é o tenofovir, de 300 miligramas, a lamivudina, de 300 miligramas, e o dolutegravir, de 50 miligramas. Isso é o que o Ministério recomenda, tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Um comprimido por dia, por um total de 4 semanas, então por um total de 28 dias. Esse é o protocolo, então, da profilaxia antirretroviral. Uma curiosidade sobre essa questão da profilaxia pós-exposição é que, se a gente for pegar o protocolo anterior do Ministério da Saúde, que se usava até pouco tempo, se recomendava o ritonavir como profilaxia pós-exposição. E não o dolutegravir. O dolutegravir é o novo fármaco, o novo antirretroviral que se indica agora. Ele é um inibidor da integrase. O ritonavir, que era o antigo, ele tinha uma interação medicamentosa com o metronidazol. E quando surgiu o dolutegravir, se pensava que ele também pudesse ter uma interação medicamentosa com o metronidazol. Mas o Ministério da Saúde já protocolou, já então colocou, né, uma informação bem importante que não se sabia, que na verdade esse esquema novo de profilaxia antirretroviral, ele não cruza mais com o metronidazol. Então, antigamente a gente tinha que prescrever o metronidazol e deixar para ela tomar só depois que acabava a profilaxia pós-exposição. Agora, você já pode dar, no momento do atendimento, o metronidazol, que ele não vai ter interação medicamentosa com os antirretrovirais. Isso é uma curiosidade legal, uma curiosidade interessante, que surgiu agora após a mudança da profilaxia pós-exposição. Fechado? Mas e a hepatite? Gente, se a paciente ela não foi vacinada para hepatite, ou se ela tem um esquema vacinal incompleto, ou o que é mais comum, desconhecido, aí você vai fazer a imunoglobulina para hepatite B e já vai aproveitar o momento para oferecer para ela a vacina. Isso que se recomenda, imunoglobulina mais vacina. Pô, mas assim, ela é vacinada. O paciente me diz assim que ela é vacinada, depois ela fez o anti-HBS, ela tem documentação de já ter tido o anti-HBS positivo, já fez uma vez, porque ela teve a vacina. Bom, aí não precisa da imunoglobulina, certo? Agora, se a paciente tem histórico incompleto ou o principal desconhecido, ela não sabe, ela diz, não sei, doutor, olha, sei lá, minha carteira de vacinação, faz a imunoglobulina e faz a vacina também. Gente, isso é fundamental, não esqueçam disso. Então, esses dados que eu estou passando para vocês é assim, ó, filé mignon de prova, cai muito isso em prova. Eles perguntam quais são as profilaxias, quais são os medicamentos que você usa para as doenças virais, que seria HIV e hepatite, e não virais, que seria, então, gonorreia, clamídia, sífilis e tricomoníase. Tem que saber quais são as doenças e quais são as profilaxias. Não dá para ir para a prova sem você saber. E eles também perguntam a questão do tempo, né? Então, não esquece, o tempo para terapia antirretroviral é até 72 horas. E o tempo para contracepção de emergência é até 120 horas. Fechou? Beleza. Agora a gente entra, então, na parte da interrupção da gestação prevista em lei. Então, a gente entra num assunto extremamente debatido e falado, né, que é a questão do aborto. O aborto no Brasil, ele sempre foi um assunto muito polêmico, sempre se falou muito sobre esse assunto. E agora,
Felizmente, a gente tem voltado aí a falar sobre essas coisas que muitas vezes mexem, né, com algumas questões pessoais, ideológicas das pessoas, e realmente a gente está, então, falando muito sobre isso, e eu acho importante que as pessoas consigam debater isso de uma forma madura, de uma forma adulta e de uma forma que beneficia a nossa sociedade em geral. Antes de eu começar a falar sobre o assunto, gente, eu queria só lembrar que o objetivo aqui é falar para vocês de forma técnica. Eu não estou aqui falando de forma ideológica, religiosa, política, não tem nada a ver com isso. Cada um de nós tem a sua religião, tem a sua posição, né? Antes da gente ser médico, nós somos pessoas. Então, cada um tem a sua posição. Aqui a gente vai falar coisas técnicas. O que tecnicamente você precisa saber sobre aborto legal no Brasil? Gente, a interrupção da gestação prevista em lei é assim, ó. O que a legislação diz? Que não é possível, não é passível de punição o aborto quando ele foi provocado em uma gestação decorrente de estupro, certo? Mas aí vem aquela questão. Ok, essa paciente, ela engravidou do estuprador. Digamos que ela não foi procurar o auxílio médico, ou então ela foi procurar, mas já tinha passado 5 dias, então não deu para ela usar a contracepção de emergência, ou então ela usou a contracepção de emergência e mesmo assim ela engravidou desse criminoso. Cara, pode ou não pode fazer o aborto? Pode, claro que pode fazer o aborto. Mas o que precisa? Então, gente, aí a gente vai aparecer lá na questão da sua prova. Precisa do boletim de ocorrência policial. A polícia tem que ter sido notificada e ela tem que trazer o BO. Sim ou não? Errado, meu! Não precisa do boletim de ocorrência policial. Se a paciente foi vítima de estupro, ela engravidou do estuprador, o boletim de ocorrência policial serve para quê? Para a polícia abrir um inquérito para tentar investigar o criminoso. Mas não precisa ter o BO para comprovar de que realmente houve crime. Não precisa. Ah, eu acho que tem que ter uma autorização do juiz. Errado, cara. Também não precisa. Não tem que ter autorização nenhuma do juiz. O que precisa? Precisa consentimento da paciente, ela tem que registrar de próprio punho de que realmente ela foi vítima de violência sexual e essa gravidez é decorrente de um abuso sexual e a gestação tem que ter até 22 semanas. Essa é, então, a legislação brasileira. Ah, Jader, mas assim, ela pode me mentir, não pode? Ela não pode chegar e me dizer assim, ela engravida do namorado e chega lá e diz que ela engravidou de um estuprador. E aí é uma mentira e eu vou lá e faço um aborto. Que isso? Estou tirando uma vida. Cara, olha só, não esquece. A gente, o que nós somos mesmo? Médicos, certo? Certo. Qual é o nosso dever? Zelar pela saúde das pessoas, ok? Sim, é isso. Não é nosso dever a gente julgar se ela está falando a verdade ou não. Ah, mas tá estranho esse relato, eu tô achando ela... Não, cara, não tem que julgar. Quem julga é juiz. Se você quer julgar, faz uma faculdade de direito, depois faz um concurso para juiz, aí você vai julgar. Agora, não é nosso papel, como profissional da saúde, julgar se ela está falando a verdade ou não. Ah, mas é que... Não tem a mais. Ah, mas é que eu acho... Não, cara. Não se mete numa área que não é a sua. Então, é aquilo que eu sempre digo, a gente odeia quando as pessoas querem se meter a médico, né? Por exemplo, assim, a cabeleireira diz... Eu sempre digo, com a cabeleireira é tão difícil de competir porque a cabeleireira sempre sabe mais de medicina do que a gente, né? A cabeleireira diz pra ela que aquela pílula era boa e não sei o quê. Cara, não. Você não gosta quando outra pessoa dá uma recomendação médica. É exatamente a mesma coisa. Quem tem que julgar a verdade do fato não é a gente, é o juiz. Se ela está dizendo que ela está grávida de um estuprador, você pode fazer o aborto única e exclusivamente com o consentimento dela. Não tem que ficar duvidando da palavra da paciente. Entendido? Beleza? O
que a gente vê é que às vezes ela chega para, então, fazer o abortamento, né? Ela faz a prática do consentimento informado, e eu vejo que muito colega às vezes fica julgando, né, se é verdade ou se não é verdade, né? Então, isso eu acho uma mensagem muito importante para eles, assim, o que é que uma mulher ganharia, né, mentindo que aquela gravidez foi fruto de um estupro, né, para ganhar, digamos assim, um aborto, né? Quem é que iria querer ganhar, entre aspas, né, um aborto? Né? Como que a gente descreve aborto? Aborto, especialmente nesses casos, né? Mesmo nesses casos, é como sabe um animal quando ele fica preso numa armadilha? A gente fala que é como se a mulher estivesse presa numa armadilha e cortasse a própria perna para escapar. Ninguém vai fazer um aborto como se estivesse tomando um sorvete, gente. E essa é uma confusão terrível, assim. Eu conheço muitas mulheres no grupo tiveram filhos de violências sexuais. Eu chutaria, eu não tenho um dado para falar, que a maioria tem o filho. Por questões morais, religiosas, elas não conseguem explicar, elas vão ter essa criança e vão passar esse trauma que é tão grande quanto, sabe? Uhum. Tirar ou ficar, o trauma é enorme. O trauma é enorme. E se a gestação tiver mais de 20, 22 semanas, aí não dá para fazer. Aí, infelizmente, a gente tem que... ela vai ter que levar a gravidez até o final. E essa paciente, ela vai, então, depois que o bebê nascer, o poder público tem o dever, aí, então, de encaminhar essa criança para adoção ou definir o que é que vai ser feito. Aí foge da nossa alçada. Aí é uma questão do poder público mesmo. Mas se ela tiver mais de 20, 22 semanas, aí, infelizmente, a gente não tem o que fazer. Por quê? Porque mais de 20, 22 semanas, a gente já tem feto com mais de 500 gramas. E aí, então, não é mais considerado como aborto, é a antecipação do parto. Aí, então, vai nascer um bebê, você vai ter que prestar assistência neonatológica para ele. Antes disso, né, antes de 20, 22 semanas, menos de 500 gramas, não, é considerado como aborto. Ok? Fechado? Isso sempre gera um pouquinho de confusão, né? Eu vejo que as pessoas esquecem um pouco dessa questão do julgamento. Cara, ela não está indo lá para ser julgada, não está indo para perguntar um conselho, nada disso. Não, o nosso dever é realmente zelar pela saúde dela. Mas depois descobrem, Jader, que era uma mentira, e aí eu fiz o aborto. Quem é que vai ser punido? É ela, não é você. Ok? Então, se foi uma mentira, digamos que foi uma mentira, que é um absurdo, né? Quem é que iria chegar numa emergência contando uma mentira para fazer um aborto, para ganhar um aborto, né? Isso eu vejo que existe muito esse pensamento. Mas ok, digamos que seja uma mentira. Cara, quem vai ser punida vai ser ela, não é você. Certo? Se está escrito lá, de próprio punho dela, de que ela consente em fazer o aborto porque essa gravidez foi motivada por estupro, você está totalmente protegido. Muito bem, mas aí a gente tem um problema. A gente tem aquele problema de que a gente se senta, às vezes, no corredor do hospital, como médico, e pensa, poxa vida, para que rumo eu estou indo? Será que eu estou fazendo o bem? Será que eu estou fazendo certo? Cara, mas assim, ó, eu não queria fazer isso, eu não quero fazer isso. Eu sei que legalmente eu posso fazer, mas eu não quero fazer isso. Eu sei que tem um bebê vivo lá dentro. Eu não quero passar uma cureta sabendo que tem um bebê vivo lá dentro. É contra o que eu acredito. Gente, antes de nós sermos médicos, nós somos pessoas, certo? E nós temos as nossas crenças pessoais, religiosas, a gente tem as nossas ideologias. Se você não se sente confortável em fazer, você pode não fazer. Opa, peraí, como assim? Como é que eu posso não fazer? Cara, isso se chama objeção de consciência. Então, assim, se você não se sente confortável em fazer por uma crença pessoal religiosa sua, você pode não fazer. Você pode alegar objeção de consciência. Aí você vai passar o caso para outro colega e outro colega vai fazer. Ah, mas assim, ó, e se eu não tem nenhum colega que faça? Aí o que a gente faz? Gente, aí a instituição em que a paciente está, ela é obrigada a encontrar um profissional que faça, que garanta esse direito para ela. Ah, mas é que
a instituição alega que também tem objeção de consciência. Errado. Instituições não são pessoas. Instituições não têm consciência. Então, a instituição não pode alegar objeção de consciência. Entendido? Uma instituição não é uma pessoa, né? Então, assim, instituições não têm consciência. Elas não podem alegar objeção de consciência. Pessoas podem. Agora, se a instituição disser aqui, não, eu não tenho ninguém, a instituição tem que procurar um profissional que assim o faça. O direito da paciente tem que ser respeitado. Ok? Eu tenho uma conhecida que descobriu recentemente que a filha, por um diagnóstico, a filha começou a ter problemas de aprendizagem e levou na psicóloga, levou na fono, sabe assim, aquela corre da mãe, e ela descobriu recentemente um pediatra, que acabou caindo no pediatra porque ela estava com questões físicas também, a menina com xixi com cocô, e o pediatra falou, olha, eu preciso te dizer que a situação é abuso sexual. E quem que sobra? Imagina o desespero dessa mãe. Ela fala separada. Deixa ver o pai, não deixa ver o pai, vai ver o primo. Quem é, como foi, o que que eu faço, porque é uma criança pequena que não consegue, né, articular as informações. Olha, não é fácil. Eu estava comentando, nós tivemos agora, eu peguei esse dado antes de vir para cá. 25 mil partos em meninas com até 14 anos no ano passado, pelo SUS. 25 mil meninas com até 14 anos deram à luz. Você vai me dizer que todas queriam. Que elas se ofereceram. Você acha que os pais têm que idade? E deixa eu entrar agora num assunto mais áspero ainda. E se ela for menor? Cara, se ela for menor de idade, menor de 18 anos, aí, além do consentimento dela, tem que ter o consentimento dela, mas aí, nesse caso, você tem que ter o consentimento dos responsáveis legais. É importante que você tenha o consentimento dos responsáveis legais. Ah, mas aí o pai tá sei lá onde, não se sabe cadê o pai, só tem a mãe. Bom, aí você relata que o pai está ausente, desaparecido, mas com o consentimento dela, da adolescente e da mãe, você pode fazer, não tem problema. Ah, mas assim, ó, ela não quer fazer. A menor não quer fazer, mas a mãe quer que ela faça. Ah, bom, aí você vai ter que transferir para o poder público a decisão. Se tem divergência entre elas, né, entre a mãe e a adolescente, bom, aí o poder público é que vai ter que resolver. Aí você não pode fazer se existe divergência. Agora, se a menor quer fazer e os responsáveis legais também assinam o consentimento dizendo que eles também concordam que seja feito, você pode fazer sem acionar o poder público. Mas e se ela for considerada incapaz? Por exemplo, assim, ó, digamos que ela tem uma doença mental grave, que ela não tem as faculdades mentais preservadas. Isso acontece também, né? Ela está lá institucionalizada e ela está sendo abusada, está sendo estuprada. Olha só como é frequente isso, gente. Ela está lá, nem sabe do que está se passando e depois ela aparece grávida, estava lá numa instituição, foi estuprada e ela não tem as faculdades mentais preservadas para poder decidir que realmente ela quer fazer um abortamento. Gente, todas as pessoas consideradas incapazes, elas têm um responsável legal. Ah, mas ela está num orfanato lá, ela não tem pai e mãe. Existe um responsável legal sempre por essa pessoa. Então, o responsável legal, ele deve consentir, deve assinar o termo, e aí você pode fazer. Ah, mas não tem responsável legal. Bom, aí você tem que recorrer ao poder público. Porque se você tem uma pessoa incapaz, você tem que recorrer ao poder público. Fechado? Beleza? Então, galera, não esqueçam. Isso aqui, ó, é fundamental, então, você levar para a prova. Estupro, só o consentimento informado da paciente. Nesse cenário, o aborto é permitido no Brasil só com o consentimento informado da paciente. Ela tem que assinar e tem que consentir. A gestação tem que ser até 22 semanas em feto com menos de 500 gramas. Ah, mas tem algum outro cenário que o aborto também é permitido no Brasil? Risco de vida materno. Então, se você tem, assim, uma paciente que tem uma doença grave, por exemplo, uma cardiopatia grave, e essa cardiopatia ela vai agravar muito pela própria fisiologia da gestação, aí o que você tem que fazer? Você tem que, então, dar um laudo
Na verdade, tem que ser 2 médicos. Um médico especialista na área de base da paciente. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, uma cardiopatia grave, um cardiologista. E o outro, de preferência, um ginecologista obstetra, também tem que fazer um laudo dizendo que se a gestação progredir, a própria fisiologia da gestação vai fazer com que essa paciente tenha risco de morrer. E ela também tem que assinar. A paciente também tem que assinar. Então, com o consentimento dela, mais laudo de 2 médicos, você pode fazer a interrupção terapêutica da gestação. Porque isso vai ser o tratamento da doença dela. Se ela continuar grávida, ela vai morrer. Então, essa cardiopatia vai cronificar muito e ela tem um risco muito grande de morrer. Então, isso tem que ser explicado para ela, ela vai consentir e 2 médicos também precisam fazer um termo dizendo que esse termo tem que ser anexado no prontuário da paciente, de que realmente ela tem um risco muito grande de morrer se continuar grávida. E aí você pode fazer sem nenhum tipo de autorização judicial. É permitido no Brasil, é legalizado. E o terceiro cenário é a anencefalia, né? Então, desde 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a anencefalia entra como terceiro critério em que o aborto é permitido no Brasil. Então, assim, o que precisa ter? Gente, isso aqui, ó, cai em prova, não esquece, anota isso. O que tem que ter? Tem que ter laudo de 2 médicos. 2 médicos têm que laudar dizendo que foi feito ultrassom e que não tem calota craniana e parênquima cerebral identificável no ultrassom. Então tem que ter assinatura, né, de 2 médicos dizendo que foi feito esse ultrassom e que realmente não tem, que existe diagnóstico de anencefalia. Tem que ter 2 fotos, uma foto sagital e uma foto transversal anexadas nesse laudo. Então você faz 2 fotos do ultrassom, uma em corte sagital e outra em corte transversal, e tem que ter o consentimento dela. Ela precisa consentir também. Então, 2 médicos, 2 fotos, consentimento dela. Aí você pode também fazer aí o abortamento nesse caso, porque é uma malformação incompatível com a vida. Certo? Lembra que na questão da anencefalia, a gente tem aí uma diferença em relação ao estupro, por exemplo, que na anencefalia você pode fazer em qualquer período da gestação. No estupro tem que ser até 20, 22 semanas. Na anencefalia, você pode fazer em qualquer período da gestação. Digamos que ela tenha mais de 20 semanas e queira fazer, você pode fazer. Certo? Por quê? Porque é uma malformação que é incompatível com a vida. Agora, o estupro não. Você tem aí um bebê que tem mais de 500 gramas, que nasce gaspeando, você vai ter que atender, você vai ter que fazer as manobras de ressuscitação. É diferente. Certo? Entendido? E não esqueçam, gente, em todos os casos ela tem que consentir. Ah, mas ela não... ela quer continuar a gestação do feto anencefálico. Ok, ela tem direito de continuar. Ah, ela acredita que esse bebê tem uma chance de sobreviver e ela quer ir até 40 semanas. Ok, ela tem todo o direito, a gestação pode continuar. Fechado? Ficou claro? Show de bola. Gente, para finalizar, então, só um exemplo bem prático, né, do que a gente faria, então, quando a gente tem uma mulher de 22 anos que foi vítima de violência há 3 meses. Ela refere que foi obrigada a manter relações sexuais, vaginal e anal, com 2 homens desconhecidos sem nenhum tipo de proteção. Não procurou nenhum tipo de atendimento naquela ocasião por vergonha e medo de ser julgada. Está em amenorreia há 4 meses. Ultrassom, gestação de 8 semanas. Ao ser informada do diagnóstico, ela se mostra abalada, chorosa, e informa que não quer manter a gestação. Qual é a conduta recomendada, então, nesse momento? Interrompe após a assinatura do consentimento? Perícia? Não, não precisa. Informa que nessa situação será necessária autorização judicial? Não, não precisa. Acolher a paciente em equipe multidisciplinar e informar da impossibilidade de interromper a gestação. Errado também. Letra A, resposta. Você interrompe a gestação após a assinatura do termo, então, de consentimento dessa paciente. E aí, galera, então, lembra que eu comecei falando para vocês, né? O que você queira dizer, estupro, violência, abuso, né? Então, porque muitas vezes as pessoas têm até dificuldade de falar a palavra estupro, né? Mas o grande desafio que eu lancei para vocês é: você está preparado, você está preparada para atender? O que você acha assim que a gente podia dizer para os médicos, né? Então, que estão nessa preparação, né? Como é que você acha que as vítimas
se sentiriam acolhidas, né? Gostariam que fosse o atendimento médico? Olha, o que eu poderia dizer para os médicos, e daí já me emocionei, né? É o que eu falo para qualquer ser humano. Você é um ser humano. Ninguém é especialista em estupro. Mas se você está ali, é você a âncora que pode salvar essa pessoa. Você pode salvar essa pessoa, dando um pouquinho de suporte emocional. Tem um relato muito incrível na internet de uma moça que ela fala que ela foi estuprada quando ela era pequena pelo zelador do prédio. Ela devia ter, sei lá, seus 7, 8 anos. E aí ela falou com a família, foi atendida rapidamente, né? O pai dela foi lá, levaram o cara na delegacia, foi uma coisa. E ela trabalhou assim na terapia, ela falou, como é que eu não tenho um trauma, né? Aí a terapeuta falou para ela, porque você foi acolhida. Porque essas mulheres, essas 500 mil mulheres estupradas todo ano, elas vão ter que trabalhar no dia seguinte, gente. Elas vão ter que criar o filho delas. Elas trabalham com você, a tua colega, ela tá do teu lado, segurando esse nó. E ninguém fala disso. E aí ela vai se sentir isolada, sozinha. Então, se você é médico, ainda que tem um respeito natural da gente por médicos, a gente tem uma admiração, a gente acredita. Já existe uma vontade, eu tenho certeza que se ela tá na sua frente, ela tá com uma vontade incrível de ser acolhida. Uhum. Incrível. Então, se você é um ser humano e tá encarnado, eu falo, só não pode ajudar quem tá desencarnado, mas se você tá aqui, é você. Você precisa se conectar com essa responsabilidade. Você fala, sou eu. Qualquer pessoa que dê um alento para uma vítima faz a diferença na vida dela. Eu espero, então, com essa aula ter preparado vocês, eu espero ter inserido vocês nesse meio que é tão difícil da gente falar. Eu sempre digo, estupro é difícil de falar, suicídio é uma coisa difícil de falar, né? Porque são realmente temas que nos tocam, né? Nos deixam tristes. Eu acho que eles acabam muitas vezes tocando algumas coisas até da alma da gente, né? Mas é muito importante a gente encarar de uma forma adequada, de uma forma humana, de uma forma madura esse tema, para a gente realmente se sentir preparado para atender. Esse foi o meu objetivo, então, em realmente trazer desse jeito, dessa forma, o tema para vocês, e espero poder ter ajudado. Gente, fiquem à vontade para me perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos.